Olá pessoal, tudo bom? Vamos para a nossa aula de número 9 e a gente vai falar das funções essenciais à justiça. As funções essenciais à justiça, elas estão dispostas na nossa Constituição Federal. Elas estão organizadas da seguinte forma. Primeiro, eu tenho lá o Ministério Público, que começa a ser falado no artigo 127 até o 130 da Constituição Federal. Logo depois, a Advocacia Pública, no artigo 131 e 132 da Constituição. Aí ele fala da advocacia, que é a advocacia privada, no artigo 133, e fala também, por fim, na Defensoria Pública, que está no artigo 134 e 135, tá certo? Então a gente vai começar a falar aqui do Ministério Público. E o que é esse Ministério Público? O Ministério Público, ele é uma instituição permanente, ou seja, não é temporária, e é essencial à justiça, ou seja, eu só tenho justiça se eu tiver o poder do Ministério Público atuando, se eu tiver os membros ali presentes, se estiver fazendo parte, né, do nosso jurisdicionado. Então, com efeito, lá no artigo 127, prevê que o Ministério Público tem 3 princípios institucionais. Quais são esses 3 princípios institucionais do Ministério Público? É a unidade, ou seja, é uma organização, tá certo? É uma instituição. Eu tenho diversos membros, mas sempre que um dá um parecer é em nome da unidade. Eu tenho os membros do Ministério Público. Não divido o Ministério Público, certo? Tem a indivisibilidade, que é essa ideia de ele não se dividir, de ser um órgão só, de ser uma instituição só. E ele tem também a independência funcional. Então, eu tenho a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. E o Ministério Público, ele tem algumas garantias institucionais. Quais são as garantias institucionais do Ministério Público? No artigo 127, prevê que o Ministério Público tem 2 garantias institucionais. Está lá no parágrafo 2º. Fala da autonomia funcional e da autonomia administrativa. Então, o Ministério Público, ele se organiza. Agora, entenda o seguinte, tenha muita atenção. O texto constitucional, ou seja, a Carta Constitucional, a Constituição Federal, não atribui autonomia financeira ao Ministério Público. É autonomia funcional e administrativa, não tem autonomia financeira. Mas, tem alguns doutrinadores que eles interpretam o artigo 127 no seu parágrafo 3º até o 6º e defendem a ideia de autonomia financeira do Ministério Público, mas não está descrito literalmente no texto constitucional, certo? E a advocacia pública? A advocacia pública, como a gente falou, tá lá no artigo 131 e 132 da Constituição. A Advocacia Geral da União, que é a advocacia pública, é a instituição que diretamente, ou então através de um órgão vinculado, representa a União, seja judicial ou extrajudicialmente. Então, vai representar a União, tanto judicial como extrajudicial, cabendo-lhe nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Então, se o Poder Executivo quiser fazer alguma consultoria ou assessoramento jurídico, ele se socorre da advocacia pública, tá? Então, na União, a advocacia pública, ela é desempenhada por 2 órgãos. Quais são esses 2 órgãos que vão desempenhar a advocacia pública? Eu tenho a AGU, que é a Advocacia Geral da União, e compete à AGU exercer a representação judicial e extrajudicial da União e as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, certo? E outra, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, compete à PGFN cuidar da execução da dívida ativa de natureza tributária de interesse da União. Então, foi dívida ativa de natureza tributária que for do interesse da União, vai ser a Procuradoria Geral, certo?
A chefia da Advocacia Geral da União, né, a chefia da AGU, é exercida pelo Advogado-Geral da União. Em relação a este cargo, é importante você entender duas coisinhas aqui com a gente, ó. Vamos fazer algumas observações. Primeira observação é que o cargo de AGU, né, que é do Advogado-Geral da União, é de livre nomeação pelo Presidente da República. Professor, o que significa isso? Significa que o presidente não é obrigado a nomear o AGU dentre os integrantes da carreira da Advocacia Geral da União. Bem perigosa essa ideia, né? Porque ele vai escolher um membro, ele vai nomear o AGU de um outro local. Ele não é obrigado a escolher dentre os integrantes da Advocacia Geral da União. A nomeação exige apenas os seguintes requisitos. Quais são esses requisitos? O nomeado deve ser cidadão, ou seja, ele tem que ser titular de direitos políticos. Tem uma idade mínima de 35 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. Outra coisinha aqui, outra informação para você é que o AGU é equiparado a ministros de Estado para efeito de fixação de um foro por competência de função, certo? Vamos falar agora um pouquinho da Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela é essencial. Ela é sim uma instituição essencial. Está no artigo 134 e 135 da nossa Constituição. E diz o quê? Diz que a Defensoria Pública é uma instituição permanente, ou seja, não é temporária. É essencial a função jurisdicional do Estado. Eu só vou ter a justiça verdadeira se eu tiver a presença, ou puder ter a presença de um defensor público, incumbindo-lhe também como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, seja dos direitos individuais ou coletivos, de forma integral e gratuita. Cuidado com essa informação aqui. É integral e gratuita aos necessitados. Está lá no inciso 74 do artigo 5º da Constituição. A Defensoria Pública não é para todos os cidadãos, para todos os brasileiros ou estrangeiros. A Defensoria Pública, ela é para quem? Para os necessitados. Anote aí essa ideia, não deixe passar, tá bom? E a gente vai falar por fim da advocacia. Eu troquei a ordem para poder a gente fechar aqui falando da advocacia. Lá no artigo 133, a Constituição fala o seguinte, ó: o advogado, ele é indispensável à administração da justiça, é inviolável por seus atos e manifestação no exercício da profissão dentro dos limites da lei. O advogado que ele está falando aqui no artigo 133 é o advogado privado, é aquele que você contrata quando você tem condições de pagar os seus honorários. Se você não tem condições, você se socorre da Defensoria Pública. Então, você vai ter duas situações. Se você é necessitado, não tem condições de pagar um advogado particular, você se socorre da Defensoria Pública. Se você tem condições, pode pagar um advogado particular e faz essa opção. Então, você contrata um advogado privado. Não é um advogado público. O advogado público tem a ver com a AGU, com a Advocacia Geral da União. Não tem nada a ver aqui com a nossa ideia de advogado privado. Não misture as informações, tá certo? Lembrando que, se você precisar ir para o posto de saúde, tomar vacina no posto, quiser ter uma consulta no hospital público, independente da sua condição financeira, você tem acesso. Agora, o acesso à Defensoria Pública é para os necessitados. Não confunda as ideias. Tranquilo? A gente fica por aqui, pessoal. Tem muita informação para vocês no e-book e a gente se encontra na nossa próxima aula. Um forte abraço para você.